E agora a segunda maneira de avaliar os resíduos é a forma gráfica. Eu sempre olho a forma gráfica dos resíduos, mesmo que eu faça os testes, mas olhar os resíduos você consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Para você fazer essa análise gráfica, o R ele facilita muito. Essa função plot, que é a função nativa do R, se você colocar o seu modelo que foi gerado por aquela função chamada LM, ele já vai te dar 4 gráficos de análise dos resíduos. Quais são os gráficos? A gente vai ver cada um deles ali para frente, mas aqui tem um resumo de cada um. Então o primeiro gráfico é resíduo versus valores ajustados. O que é isso? É simplesmente a distância de cada observação em relação ao que foi ajustado. E o que foi ajustado? Foi ajustado a média de cada nível. Então a primeira observação está aqui, a segunda observação está aqui, que é a segunda repetição. No nível 2 tem a distância das repetições em relação ao nível 2. E esses pontos eles não podem espalhar de forma dependendo do nível. Ou seja, o que não pode acontecer é pontos muito próximos aqui do primeiro nível, da média do primeiro nível, e conforme for aumentando os níveis, esse espalhamento dos pontos vai aumentando. Isso significa que a variância deles não seria homogênea. A gente quer então pontos com a variância homogênea, então uma nuvem de pontos sem nenhuma tendência. Segundo gráfico, é a mesma coisa que o primeiro gráfico, a única coisa que ele faz é meio que padronizar a escala dos dados. Então imagine se você tiver dados em alguma unidade gere valores muito altos, e como que você comparar com um experimento que você teve então dados que aquela resposta eram valores mais baixos. Então você padroniza os resíduos, mas é um gráfico semelhante com o gráfico anterior. Gráfico quantil normal. Quantil é basicamente você ordenar os seus dados de ordem crescente, então do menor para o maior, e observar a frequência com que esses valores acontecem. O que a gente espera numa distribuição normal? A gente espera que numa distribuição normal os valores próximos da média sejam mais frequentes e valores extremos sejam menos frequentes. Então tem aquele formato de sino, né? Você faz o quê? Você simplesmente faz uma comparação de como estão distribuídos os seus erros e como eu esperaria que esses erros estariam distribuídos se tivessem uma distribuição normal. Então você pode olhar isso graficamente e identificar se os seus erros têm uma distribuição normal. E tem esse outro gráfico que é o constante leverage. Ele pega cada ponto do seu nível, ele retira aquele ponto, ajusta o modelo por meio daquele modelo LM, identifica quais são os coeficientes. É mais ou menos assim. Se eu tirar uma repetição minha, vai influenciar muito na minha média. Depois eu coloco de novo aquele ponto e tiro a segunda repetição e calculo de novo. A média é muito influenciada? Por que ele faz isso? Porque se a média for muito influenciada por um único ponto, significa que aquela repetição possivelmente possa ser um outlier. Aquela única repetição ela está influenciando muito na média, então ela influencia muito no modelo. Então, a gente pode colocar isso numa forma gráfica e identificar possíveis outliers, ou seja, uma repetição que foi um erro experimental, que foi digitado errado, por exemplo. Aqui o gráfico de resíduos versus valores ajustados. Então, o que temos aqui? No eixo Y, nós temos o resíduo, que é a diferença entre o que foi observado e o que foi ajustado pelo modelo. Lembrando que o que foi ajustado pelo modelo é a média de cada nível. E aqui estão a média de cada nível. Então aqui é mais ou menos 95, aqui é 97, tem aqui o nível 0, eu lembro que o nível 0 era 102. Então tem o que foi ajustado para cada um dos níveis e qual é a diferença de cada uma das observações, ou seja, cada uma das repetições. Elas variam para mais ou para menos. O que a gente quer é que a variação delas não seja muito diferente entre os níveis. Então é isso que a gente tem que observar. Se a variação delas é constante. Então é isso que a gente observa nesse gráfico.
Agora o gráfico de quantil-quantil normal. Aqui nós temos os resíduos padronizados e aqui seria o quantil teórico, o que é esperado se ela tivesse uma distribuição normal. Se os meus resíduos, os meus erros tiverem uma distribuição normal, eles vão ficar muito próximos dessa linha aqui. E pode ver que os pontos eles estão muito próximos dessa linha de fato. Agora a constante leverage. Repare que ele divide aqui por níveis e ele está indicando os pontos que são muito influentes naquele meu modelo. É basicamente a repetição que está fugindo muito das outras repetições. Então, isso daqui você pode indicar com algum critério que você resolveu excluir alguma repetição porque ela era muito influente. Então, se elas têm uma distância muito grande, pode ser que seja um outlier, então você tem como excluir aquela repetição e justificar isso. No caso, aqui não é muito justificável porque ela não está muito distante das outras repetições. Como que isso é feito no R? Então, eu vou fazer isso aqui diretamente no R. Então, tem o modelo que eu já tinha feito ali anteriormente. Eu estou usando essa função par simplesmente para plotar tudo na mesma tela. Então eu quero na tela, no meu painel gráfico, 2 linhas e 2 colunas. Pronto. E eu quero plotar o modelo. Aqui. E aqui você tem os gráficos que eu mostrei ali anteriormente. Então, residual versus fitted, o resíduo padronizado, constante leverage e o gráfico normal. O que é normal? Beleza, pessoal?